Olá, meus queridos irmãos e amigos, é uma imensa alegria poder estar aqui transmitindo esse ensinamento da Palavra de Deus. Temos estudado o livro de Salmos, estamos agora em Salmos número 9 e gostaria de compartilhar com você essa palavra tão importante do salmista para nós aplicarmos para a nossa vida. Gostaria de começar esse momento lhe encorajando a você que está tendo esse momento em casa, em um momento de trabalho, em um local que Deus tem lhe reservado para passar esse momento na presença do Senhor, estudando a sua palavra, que o Senhor possa estar nos guiando para esse momento, para refletirmos na palavra de Deus. Gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia em Salmos, número 9, deixar sua Bíblia aí aberta e nos acompanhar enquanto nós refletimos sobre essa verdade. E agora eu queria introduzir esse momento com a palavra de oração por esse tempo. Senhor, obrigado que a Tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Abençoa que a Tua lei, que é perfeita, que restaura a alma, possa falar conosco através desse estudo da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine e abra o nosso entendimento, e aqueles que estão ouvindo que possam meditar naquilo que vamos ensinar agora. É o que pedimos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Então, vamos fazer a leitura desse salmo. Acompanha aí na sua Bíblia, Salmos número 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha casa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas da porta da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afunda-se as nações na cova que fizeram, do laço que esconderam, prendeu-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçando está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. O salmista aqui no Salmo número 9, ele está junto com o Salmo número 10, formando uma unidade, ou seja, um poema alfabético, chamado acróstico, parcial, em que os versos eles seguem uma sequência do alfabeto hebraico,
no belo exemplo de como nós devemos louvar o nosso Deus e também lamentar. Ele também lamenta e podem ser expressos de forma artística, trabalhada e detalhada com esmero. Então vamos ver esse cenário onde o salmista passou por vários problemas. Já vimos nos salmos anteriores, especialmente dos 3 até os salmos número 7, onde Davi estava passando por um momento difícil de tribulação, de perseguição, de calúnia. E você pode ler esses salmos e meditar em tudo que Davi estava passando, especialmente sobre o seu filho Absalão, que estava perseguindo ele, e também alguns homens que estavam ali atacando, lançando acusações contra Davi. E depois que Davi então passa por isso, ele então escreve esse salmo, após o Salmo 8, onde fala da glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Já meditamos nesse salmo e hoje queremos então estudar o Salmo número 8, onde Davi, segundo Calvino, nas suas primeiras linhas do comentário, ele diz que depois dele ter contado as primeiras vitórias que ganhou e depois de ter sido exaltado em intenções elevadas, ele agradece feliz a graça e o poder de Deus que passa a ser tema das suas reflexões. Agora, novamente, quando ele vê novos inimigos e perigos se levantando contra ele, ele implora a proteção do mesmo Deus por quem antes havia sido entregue e suplica que seja derrubado o orgulhoso e os seus inimigos, aqueles que estão lhes afligindo. Então nós vamos ver esse cenário e pensar assim como nós podemos começar a louvar pautado naquele exemplo desse salmo. Primeiramente, algo que nós queremos introduzir é que o salmista ele nos ensina a louvá-lo de todo o coração. Em versos 1 e 2 desse Salmo 9, ele diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então o salmista aqui está cheio de alegria. Ele louva a Deus com todo o seu coração. Ele dá testemunho das maravilhas de Deus, dá gritos de alegria e canta hinos em honra dele, confiado na sua justiça. Ou seja, o salmista tem vários motivos então para louvar a Deus, mas não é um louvor superficial. Ele diz aqui de todo o meu coração. Então, cantar as maravilhas, cantar aquilo que Deus tem feito é algo maravilhoso, e é isso que o salmista olha para o nosso Deus Altíssimo e ele começa então a louvá-lo. A pergunta que eu gostaria de lhe fazer: você tem louvado ao Senhor de todo o coração, independente das circunstâncias que você está passando, né? A dificuldade que tem lhe afligido? Seu desejo e expectativa é louvar a Deus de todo o coração? Isso tem direcionado e tomado a sua vida? O salmista, então, ele nos leva a refletir sobre a importância de nós louvarmos a Deus de todo o coração. Uma segunda verdade que nós podemos aprender aqui através desse cenário do salmista, ele diz aqui no verso 3 a 6 que o Senhor, esse Deus que é digno de louvor, porque Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus altíssimo, Ele habita em um trono altíssimo. Um outro motivo é que Ele é um justo juiz, Ele é imparcial. Quando Ele diz aqui, verso 3, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da Tua presença, porque sustenta o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói
o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastar-te as suas cidades até a sua memória pereceu. Então, o Senhor, Ele é o justo juiz, segundo o salmista. Ele é imparcial, ou seja, tu, o salmista diz, és juiz justo. Então, ele louva a Deus porque, por experiência própria, ele conhece como esse Deus, ele é justo juiz, que faz justiça, que repreende e profere a sentença contra os seus inimigos. E estes, ao tentarem escapar da presença desse Deus altíssimo, maravilhoso, eles tropeçam e são alcançados por seus juízos. É importante lembrar aqui que Deus, Ele é o justo juiz. Se você olhar aqui verso 4, o salmista vai se referir a isso por 3 vezes, que Deus é o justo juiz. No verso 4, ele diz assim: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julga retamente. No verso 7 desse salmo que acabamos de ler, diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele está no trono julgando retamente. E no 8 ele diz: ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão, ou seja, de uma maneira reta, sem puxar para um lado. Ele é imparcial, ele olha para o direito do homem, daquele que é justo, e o defende, e acolhe aqueles que nele se refugiam. Veja verso 9 a 10, de que forma o salmista expressa esse acolhimento, essa atenção de Deus para conosco. Ele diz: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido. Ele diz aqui: refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então, se você busca a Deus, se você o adora por ser um Deus maravilhoso, altíssimo, você pode contar com o julgamento justo dele, porque ele é o único que pode exercer justiça. Então, através da oração, nós podemos apresentar nossas inquietações, os nossos problemas, aquilo que nos aflige, que ele com certeza vai defender a sua causa. Ele vai tomar esse partido pelos justos, não por qualquer um, mas por aqueles que o buscam, que o louvam de todo o coração. Então, existem muitas pessoas que estão sofrendo por várias situações, principalmente nesse contexto que estamos atravessando aqui. O salmista, ele tinha em mente toda aquela carga de sofrimento, de dormir ao relento, de dormir em lugares longínquos do seu trono, mas ele sabia que tinha um Deus que estava com ele. Então você certamente tem passado por algumas percas, algumas situações, perca de um familiar, perca de um emprego, conflitos, ansiedade, muitos que hoje estão preocupados, ansiosos. Nós podemos até pensar em pessoas que estão passando por uma pressão de várias áreas, na área financeira, na área conjugal, as incertezas, os inimigos, as decepções, ou qualquer coisa que tenha o afligido. Então a Bíblia, ela é repleta de textos que mostram que os maus, eles não se firmarão, mas o justo, o humilde, o pacificador, ele será bem-aventurado, será abençoado. O nosso Senhor, quando escreveu no Sermão da Montanha, ele falou isso em Mateus capítulo 5. Ele conta exatamente isso, que os humildes de espírito serão consolados, né? Os pacificadores serão
bem-aventurados, serão felizes. Então ele vai dar uma relação de vários que têm sido afligidos e vão ser abençoados. Assim, firmados nas palavras do nosso misericordioso e justo Deus, nós sigamos nossa caminhada com esperança. Ele é a fonte da nossa alegria. Foi isso que o salmista disse aqui no verso 2: alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Meus queridos, a pergunta é: você tem descansado nessa esperança? Você tem adorado esse Deus porque Ele é justo juiz? Ele é imparcial, Ele sabe exatamente qual é a tua causa. Você tem louvado ao Senhor com a certeza de que Ele vai agir com justiça, porque Ele é um juiz justo. Ele sabe exatamente aquilo que você e eu temos passado. E Ele vai continuar agindo com imparcialidade. Então louve a Deus por essa bendita esperança, que temos um Deus que vai tomar direção sobre a nossa causa. Uma terceira verdade que nós podemos aprender aqui com o salmista é que esse Deus, que é digno de toda adoração, Ele reina para sempre. Do verso 7 até o verso 10, o salmista vai expressar isso de forma muito clara: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Que maravilha! Ele vai dizer isso a partir do verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então o salmista aqui, ele contrasta a brevidade da vida dos inimigos do povo de Deus e a permanência eterna de Deus como Rei e Juiz Supremo, que julga com justiça e profere sentenças corretas e defende e protege os oprimidos em tempos de angústia. Por isso, os que conhecem e buscam a Deus depositam sua confiança e esperança nele, pois Ele nunca vai lhe abandonar, se você assim tem agido para buscar esse Deus supremo, esse Deus maravilhoso. Você tem depositado sua confiança e sua esperança no Senhor? Você tem entendido que Ele nunca vai te abandonar? Ele nunca vai te deixar? Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Meu querido amigo, meu querido irmão, louve a Deus, porque esse Deus supremo, Ele reina para sempre, jamais lhe abandonará. Não importa o que você está passando, Ele já conhece e sabe exatamente o que você tem passado, e Ele quer reinar na tua vida. Então entrega-se a Ele e fica tranquilo. Joga diante dEle a tua inquietação e descansa tranquilo, porque Ele reina para sempre. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui com o salmista, que diante desse Deus supremo imenso, devemos anunciá-lo às nações. No verso 11 e no verso 12, ele vai dizer exatamente isso: cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. O salmista aqui nos convida a louvar ao Senhor e a testificar aos povos vizinhos sobre a sua imensa bondade, a sua rica misericórdia para com aqueles que sofrem, e sobre seu juízo e castigo para os que maltratam e fazem violência, causam
transtorno aos necessitados. Ou seja, o salmista diz, olha, não fica calado, anuncia às pessoas aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Canta a Ele, louva a Ele, proclama entre os povos os seus feitos. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, você tem anunciado às nações aquilo que o Senhor tem feito na tua vida e por isso você está louvando a Ele todos os dias. Eu lembro do Evangelho de Marcos, onde Jesus estava iniciando o seu ministério, e em capítulo 1, verso 40 a 45, conta a história de um leproso que venceu os obstáculos, foi até Jesus quando ele estava cercado de uma multidão, e ele superou tudo aquilo, ele se aproximou de Jesus, ele clamou a Jesus, Senhor, se tu queres, pode curar-me. E Jesus ficou cheio de compaixão. E então ele teve a chance de ser curado daquela lepra. E interessante que Jesus diz, olha, não conta nada para ninguém. Mas aquele homem não conseguiu conter, ele saiu anunciando, falando o que haveria de acontecer com ele a partir que ele se encontrou com Jesus. Ele foi curado, ele foi livre daquela praga maldita que deixava-o afastado de tudo e de todos. Talvez esse seja um problema muito patente nos nossos dias. Temos encontrado pessoas isoladas e elas estão sofrendo. E talvez você pode dar um toque, dar uma palavra, passar uma mensagem, passar essa mensagem, transmitir para ela poder adorar esse Deus que a criou. Então a pergunta é como você tem aproveitado, meu amigo, meu irmão, a oportunidade para testificar sobre a grandeza, sobre o poder desse Deus imenso. Nós estamos diante de um cenário muito crítico, é verdade, mas Deus tem revelado o seu imenso amor, seu poder, sua graça imensurável para nós sairmos anunciando a todos os povos. Então vamos usar os meios de comunicação que dispomos hoje, aqueles contatos que temos com aqueles que estão sofrendo, estão oprimidos, e vamos falar, meus irmãos, não podemos nos calar diante desses grandes feitos na nossa vida. Você tem sido alcançado por essa graça. Não fica calado. Você foi curado de uma doença incurável, que é o pecado. Foi livre da condenação eterna. Anuncia o feito de Deus na tua vida. Se você ainda não foi, reflita. Entregue a tua vida a Ele. Descansa nele. Para de querer tomar conta da tua vida. Nem eu nem você podemos. Só Ele pode tomar a direção da nossa vida. Então entrega esse trono, esse império que está reinando na tua vida, entrega ao Senhor. Sai da cadeira do trono da tua vida e deixa Ele guiá-lo. E aí você vai louvá-lo 24 horas. Você vai anunciar para todos aqueles grandes feitos que Ele tem feito na tua vida. Então nós podemos louvar a esse Deus de todo o nosso coração por suas maravilhas, porque Ele é o Altíssimo, porque Ele é o justo juiz, porque Ele reina para sempre. Nós devemos anunciá-lo às nações. E com isso na nossa mente, meus queridos, Deus livra e salva aquele que eu louvo. É uma promessa maravilhosa. No verso 13 e 14, nós vemos que esse Deus, que sabe que estamos o adorando de verdade, de coração, Ele te livra e te salva. Ele diz aqui, verso 13, verso 14, Ele diz, compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam, Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Aquele exemplo que falei há pouco, do leproso de Marcos capítulo 1, verso 40 a 45.
aquele homem, quando se aproximou de Jesus, diz lá que Jesus ficou cheio de compaixão, ficou inundado de compaixão. E o salmista diz: compadece de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. Esses versos ecoam com um clamor de necessitados que pedem compaixão por suas aflições e que, ao ser liberto dos seus perseguidores, aquele homem que está sendo perseguido por alguma causa que está pesando sobre ele, talvez esse seja o seu caso. Aqui o salmista diz, quando ele clama sobretudo para que Deus o proteja de seus inimigos, ele diz aqui no verso 14, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus feitos. Então, ao ser liberto dos perseguidores, ele dará testemunho de que Deus é digno de louvor e expressará a sua fidelidade por ter sido salvo. Meu querido, Deus, ele quer salvar a tua vida, como livrou aquele leproso da condenação. E é isso que o salmista então nos ensina. A pergunta é: você tem identificado a compaixão de Deus por sua vida e por isso você o louva? Você percebe como a certeza da intervenção futura de Deus na tua vida nos anima a suportar o presente, porque Ele está no trono, nós vamos adorá-lo eternamente. Essas características devem inundar o nosso coração, de que Deus vai nos salvar, vai nos proteger, vai nos livrar da condenação do pecado, nos dar a vida eterna para aqueles que o buscam, aqueles que creem nele, aqueles que depositam sua fé nele, aqueles que saem da cadeira do trono da sua vida e deixam Deus tomar o trono da sua vida. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esteja adorando a Deus, porque Ele o livra e o salva. Em sexto lugar, Deus aplica a sua justiça ao homem. Uma coisa que fica muito clara de verso 15 a 18 é que Deus, ele aplica a sua justiça ao homem. Ele diz aqui: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio, mas nas obras de suas próprias mãos. Os perversos, eles serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado, ele não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Aqui o salmista, ele nos ensina que Deus aplica a sua justiça ao homem, ou seja, ele pune os maus e acolhe os necessitados e os aflitos. Os maus, eles caem nas suas próprias armadilhas. Ele diz aqui, é muito claro: afundam-se as nações na cova que eles fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Fez-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. O salmista apresenta aqui os resultados da má conduta dos que não levam Deus a sério. Os maus, aqueles que não querem nada com Deus, eles cairão nas suas próprias armadilhas e ficarão presos nas suas redes que eles mesmos esconderam-se nelas, cavaram um buraco e caíram nela. Então, os perversos, os que se esquecem de Deus, irão terminar onde? No inferno. Verso 17, os perversos serão lançados no inferno. Deus vai puni-los. Porém, os pobres não serão esquecidos, nem perderão sua esperança. Foi o que ele disse aqui no verso 18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há
de frustrar perpetuamente. Meus queridos, você faz parte de qual categoria de pessoas? Dos maus? Aqueles que estão cavando seu próprio buraco? Que estão enlaçados nas suas próprias armadilhas, tramando o mal contra os outros, pensando que eles não vão cair? Ou você está na categoria daqueles necessitados, daqueles aflitos, que estão nesse momento refletindo sobre a sua vida? Lembra que Deus vai aplicar a sua justiça na vida do homem. Então não fique em cima do muro, no campo da dúvida. Avalie suas últimas atitudes e reconheça que precisa tomar uma decisão para viver ou morrer. Disso depende a sua vida. O tempo de Deus é hoje. Faça isso agora. Amanhã pode ser muito tarde. Se você volta aqui uma página em Salmo 6, verso 12 a verso 16, Salmo 7, perdão, diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-o pronto para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que os ímpios está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Meu querido, Deus já está preparado para você tomar essa decisão. Então, se você não se converter, ou seja, se você não se arrepender de seus pecados, se você não tiver interesse em buscar a Deus hoje, Deus já está pronto a lhe punir por seus próprios pecados. Meu querido, lembra isso. Medita sobre essa grande verdade. Por fim, o salmista termina aqui em capítulo 9 falando: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, seja as nações julgadas na tua presença. Infunde-se-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. O Deus é soberano, está no trono e o homem é mortal. Lembra isso, meu querido irmão, meu querido amigo. O Senhor é soberano. Ele reina eternamente. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus altíssimo. Nele só reside justiça. Seu juízo é justo. Ele é imparcial. Esse Deus não dá para nós ficarmos calados. Temos que anunciá-lo entre as nações. E Deus, ele vai livrar, vai proteger e vai salvar aqueles que o buscam de todo o seu coração. E Deus vai aplicar a sua justiça ao homem. Então reflita sobre essas verdades. Pensa nisso. Diante da soberania de Deus, você é um mero mortal. Como você tem se comportado? Você tem adorado a Deus de todo o teu coração? Diante dessas passagens que o salmista nos invoca a adorar a Deus de todo o nosso coração, de tantos motivos para nós então podermos louvar, você tem louvado a Ele, tem adorado a Ele, tem buscado realmente ter um relacionamento pessoal com Ele. Você tem tido um compromisso de todos os dias o buscá-lo em primeiro lugar. Faça isso, meu querido amigo, meu querido irmão. Tenha um compromisso com Ele. Não deixa Deus de fora. Deixa Ele sentado nesse trono da tua vida, reinando. Para de governar a tua vida. Eu sei que você tem passado um momento de muitas perguntas. É verdade, temos muitas perguntas, muitas dúvidas, mas é um momento para nós nos alegrarmos, como o salmista nos conclama: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei
todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos cantar, vamos adorar, vamos proclamar esse Deus soberano, esse Deus que reina para sempre, esse Deus que é justo juiz. Que a graça e o amor de Deus possa lhe dar esse privilégio, e você que não tem o buscado, possa parar um pouquinho e refletir: Senhor, eu não tenho reconhecido os meus pecados e eu só tenho uma oportunidade. Eu preciso me arrepender e eu preciso buscar esse Deus soberano para que Ele reina na minha vida. Peça nesse momento que Deus perdoa o teu pecado e Ele vai tirar e apagar todos os teus pecados e te dar uma paz, uma esperança, e vai tirar de ti toda a aflição, toda a angústia, toda a dor. Eu vou orar para que Deus esteja contigo cada dia. Senhor, abençoa esses que nos ouviram, Pai. Atende ao clamor daqueles que estão passando por tantas dificuldades, que estão perdendo parentes, estão perdendo seus recursos, estão sendo afligidos de várias maneiras. Pai, os protege. Abençoa os nossos irmãos aqui de Taquara, os nossos irmãos aqui de Parobé, da cidade aqui onde nós moramos, no nosso estado, no Brasil, no mundo, Pai. Tem misericórdia do teu povo que proclama o teu nome. A tua palavra diz que nós, se nos humilharmos e buscarmos a ti de todo o nosso coração, o Senhor vai habitar conosco e nos abençoar. Nós pedimos a tua bênção, te agradecemos, ó Pai, no doce e poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Fica com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.